Não, não, ficou sem áudio novamente.
Bom dia. Obrigada pela presença, os colegas dos departamentos regionais que puderam disponibilizar um pouquinho de seu tempo, que é importante para a gente poder avaliar um pouco do trabalho que vem sendo feito de ajuste das informações. Obrigada pelos colegas da gerência de engenharia não mais, né? Gerência de serviços, infraestrutura e serviços. A gente teve uma mudança no organograma agora, recentemente, então até se acostumar. Essa é a nossa quarta videoconferência sobre o CEF. Eu sempre falo que é a quarta, mas parece a primeira. Cada videoconferência parece a primeira, dá aquele friozinho na barriga. Mas é importante a gente manter esse canal de comunicação para aprimorar nossos trabalhos. E essa é especificamente para a gente avaliar o trabalho de ajustes que a gente solicitou para vocês, que a gente vem tratando desde 2015, né? Mas só agora, em 2017, em janeiro, final de janeiro, praticamente fevereiro, que a gente conseguiu enviar o material necessário para que vocês pudessem começar esses ajustes. Então, hoje o momento é esse, para a gente poder fazer essa avaliação, e como eu já tinha informado no e-mail, os objetivos principais dessa videoconferência é avaliar, né, fazer a avaliação do trabalho, das informações, reforçando entendimentos e esclarecendo dúvidas, porque a gente tem feito uma revisão das informações, a cada regional que informa que concluiu a etapa de revisão das informações, a gente tem feito uma revisão, eu e a colega Daniela, lá vocês devem ter recebido os que concluíram e-mails, né, com algumas observações, pedindo alguns ajustes, pedindo algumas correções. Então, nessa avaliação que a gente tem feito, a gente observou que restaram dúvidas, muitas dúvidas sobre o trabalho. E é bem compreensível, porque a gente começou a tratar desse trabalho lá em 2015, final de 2015. Então, ficou um lapso de tempo muito grande entre a primeira conversa que a gente teve sobre o trabalho até o início do trabalho propriamente dito. Então, a gente percebeu essas dúvidas e achou melhor reservar um tempo para a gente reforçar realmente esses entendimentos. E a gente também tem percebido, né, nas avaliações que a gente está fazendo, que restam dúvidas também bem anteriores a esse trabalho. Então, é um momento também para que a gente reforce o entendimento, não só das dúvidas sobre o trabalho em si, como dúvidas do sistema mesmo. E aí a gente vai falar um pouco também sobre as funcionalidades do sistema, porque também nessa revisão que a gente tem feito, a gente uma aguinha. Bom dia aos colegas dos departamentos regionais que puderam comparecer no nosso encontro. Bom dia aos colegas do DN que vieram prestigiar também o nosso encontro. Bom dia, equipe. Então, vamos começar. Essa é a nossa quarta videoconferência do CEF. Como eu já brinquei aqui, parece sempre a primeira, daquele frio na barriga, mas vamos lá, né? Essa videoconferência de hoje é para a gente fazer uma avaliação do trabalho de ajustes das informações do CEF, que a gente vem tratando desde 2015, e foi necessário a gente disponibilizar esse tempo para esclarecer as dúvidas que a gente tem percebido durante esse trabalho de ajuste que vocês vêm fazendo das informações do CEF, que surgiu a necessidade lá em 2015, uma parceria que a área de arquitetura e engenharia iniciou com as áreas finalísticas do DN, visando tornar o CEF um meio único e confiável de informações acerca dos espaços físicos da instituição. Então, como a gente havia combinado, os objetivos principais desse nosso encontro é avaliar o trabalho dos ajustes, reforçando entendimentos e esclarecendo dúvidas. A gente
tem percebido algumas dúvidas, algumas até recorrentes, dos colegas que vêm concluindo as informações, porque a cada regional que informa a conclusão dessa etapa de trabalho, a gente faz uma revisão, e nessa revisão a gente tem percebido que ficaram dúvidas que precisam ser esclarecidas e necessário também reforçar alguns entendimentos. As dúvidas a gente tem percebido que são com relação a esse trabalho especificamente de ajuste das informações, que a gente entende que é compreensível, porque a gente começou a tratar esse assunto lá em 2015 e a gente só pôde efetivamente começar a fazer o trabalho agora, no início de 2017, porque a gente teve alguns empecilhos nessa caminhada aí, mas a gente percebe também, tem percebido também nessa revisão que a gente tem feito, que existem aí dúvidas básicas do sistema, então também é uma oportunidade para a gente fazer uma revisão de tudo e ficar esclarecido para a gente trabalhar da melhor forma possível e manter o CEF atualizado. Vou falar um pouco das instruções, vou dar umas instruções sobre as funcionalidades do sistema, porque também nessa revisão a gente percebe que falta um pouquinho de prática, ou às vezes de conhecimento, nessas funcionalidades do sistema. O sistema tem os relatórios que são bem úteis para a revisão do trabalho, em relatórios que são bem específicos para você validar se aquilo que você cadastrou está correto, se tem alguma coisa que não está correta, precisa ser revisada. Então, eu vou fazer um apanhado de relatórios mais importantes, que eu acho que vocês precisam conhecer e precisa fazer parte da rotina de trabalho de vocês. Até mesmo para que vocês possam sugerir melhorias. Porque hoje o que a gente tem no CEF de acordo com a minha percepção, com a percepção da TI. Então, alguns regionais contribuem muito, dão bastante sugestões. Então, quanto mais pessoas mexendo, conhecendo o sistema, se utilizando das funcionalidades do sistema, acho que a possibilidade de melhoria, de visualizar uma melhoria, é maior. Informar um pouco sobre o desdobramento do trabalho, desse trabalho no DM, que esse trabalho iniciou a necessidade desses ajustes surgiu de um trabalho de parceria, que a Gerência de Arquitetura e Engenharia, na época, começou com as áreas finalísticas do DN, visando tornar o CEF uma fonte única e segura de informações dos espaços físicos da instituição. Definir nossos próximos passos, a gente conversar um pouco de como deve ser o nosso trabalho daqui para frente, porque 2015 foi um marco no trabalho do CEF. Então, a gente precisa conversar um pouco sobre como deve ser a nossa forma de trabalho daqui para frente, porque nós vamos ser muito cobrados, Então, a gente precisa combinar meios que possa atender essa necessidade que está surgindo. E aí o espaço para as respostas aos regionais, Acredito que tenham muitas dúvidas, então não vou tomar muito tempo de vocês na minha fala e priorizar esse momento para que vocês tirem as dúvidas de vocês, então, fica aqui disponível. Então, só para nivelar um pouco a informação sobre o trabalho, considerando que esse trabalho, a gente começou a falar dele lá em 2015, e de lá para cá, colegas novos entraram no grupo do CEF, é um grupo que está sempre se transformando, As pessoas entram, as pessoas saem do SESC, as pessoas mudam de setor, então tem uma renovação constante. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho de como surgiu esse trabalho, qual é a necessidade desse trabalho, para a gente nivelar a informação. Então, como eu já mencionei, começou lá em 2015, Em 2015 a gente mudou totalmente a forma de trabalho no CEF. Como vocês sabem, o CEF existe, a responsabilidade dos departamentos regionais alimentarem esse sistema com as informações de seus imóveis, e a responsabilidade do DN é fazer a gestão dessas informações no âmbito nacional. E até 2015, essa gestão
era feita apenas pela área de arquitetura e engenharia. Então, era a área de arquitetura e engenharia com os departamentos regionais. Só que os clientes principais dessas informações do sistema são as áreas finalísticas, porque dentro desse banco de dados, as informações que existem ali, elas são relacionadas a cada área do DN. Área de educação, com as suas salas de aula, suas escolas, a cultura com os seus teatros, suas bibliotecas, a saúde com seus consultórios odontológicos, consultórios médicos. Então, o sistema, o CEF, ele retrata muito os espaços onde são desenvolvidas as atividades do SESC. E esses espaços estão relacionados às áreas finalísticas. Então, a gente percebeu que não dava para trabalhar sem a parceria das áreas finalísticas. E existiam muitas críticas com relação às informações do CEF, que os números do CEF não representavam a realidade, que estavam sempre desatualizados, que os colegas dos departamentos regionais classificavam as informações de forma incorreta, que muitas vezes chamavam o auditório de teatro, e isso aí gerava informação errada. Então, em 2015, a gente resolveu desapegar realmente do CEF, área de arquitetura e engenharia, e chamar as áreas finalísticas para trabalhar em parceria. E, então, a gente oficializou um processo de trabalho, o escritório de processos ajudou a gente nisso, e a gente oficializou uma parceria, que a partir de então, a partir daquele momento, a gente ia trabalhar em parceria para avaliar essas informações do sistema periodicamente, para a gente não ter que ser pego de surpresa com informações equivocadas. Então, combinamos que de 6 em 6 meses, a área de arquitetura e engenharia vai demandar essa revisão das áreas finalísticas, e as áreas finalísticas também vão ter esse olhar para os seus espaços, os espaços relacionados às suas áreas, a cada viagem de assistência técnica que fizer. Então, a gente combinou que, a partir daquele momento, a gente ia trabalhar dessa forma, só que antes de iniciar esse trabalho de parceria de forma contínua, a gente precisava identificar quais eram as necessidades das áreas que não estavam contempladas até então no CEF. Então, a gente, antes desse trabalho, a gente programou umas etapas de trabalho que foram analisar as informações do sistema. Então, a área de arquitetura e engenharia sentou com cada área finalística e mostrou, olha, hoje é isso que a gente tem no CEF. O que não atende? O que você precisa para que o CEF te atenda e você não precise controlar os números da sua área paralelamente? Porque a gente observou que isso estava acontecendo muito. A gente tinha os números no CEF, as áreas finalísticas tinham os números controlados paralelamente e ninguém falava a mesma língua. Então, a gente fez esse trabalho de identificar o que era necessário ter no CEF, que então não existia, e por isso que a gente criou novas dependências, como vocês podem observar no material que a gente enviou para vocês. Então, várias dependências novas foram criadas a partir dessa conversa que a gente teve com as áreas finalísticas. A gente complementou as informações das descrições das dependências, porque já que uma das queixas era que os colegas classificavam equivocadamente esses espaços, então a gente decidiu, bom, se classifica equivocadamente, vamos descrever o que é esse espaço para evitar o erro, né? Minimizar o erro, porque a partir do momento que você agora seleciona lá um tipo de dependência no CEF, biblioteca, por exemplo, o sistema abre uma janela com a descrição do que é considerado uma biblioteca para o SESC. Quando você cadastra lá, seleciona o tipo de dependência, teatro, o sistema abre uma janela e te mostra o que é considerado um teatro para o SESC. Então, isso facilita a vida dos colegas dos regionais, que muitas vezes não trabalham com essas informações são repassadas para essa pessoa que faz o cadastro. Então, facilita muito a vida e ajuda a evitar os erros. Aí, nessa conversa também, que a gente iniciou para fazer essa parceria com as áreas finalísticas, a gente identificou que seria importante a gente ter no sistema informações de unidades móveis. Então,
Então, a gente chegou a elaborar um material, levantar as necessidades de quais informações seriam importantes para unidades móveis no CEF. Então, a gente teve todo esse trabalho lá em 2015, a gente começou em junho. Em julho, no final de julho, praticamente, o material estava pronto para a gente começar o trabalho com os regionais, mas uma das áreas não conseguiu concluir, teve dificuldade para fazer a revisão das suas informações e para elaborar esse trabalho. Então, por isso, esse lapso de tempo de 2015 até 2017, que é que a gente conseguiu fechar o material para enviar para os regionais, para aí sim a gente começar. Aí, nesse tempo, como demorou muito para a gente iniciar o trabalho, a área de planejamento implantou o SGP, que muitos de vocês devem conhecer, que é o Sistema de Gestão da Produção. Então, essas informações das unidades móveis que a gente tinha informado no videoconferência lá de 2015, que a gente ia implantar no CEF, que a gente ia informar no CEF, não foi possível porque o SGP precisava, né, dessas informações de imediato. Então, a área de tecnologia e informação achou melhor que os regionais cadastrassem essas informações no SGP, uma vez que o CEF ainda estava nesse processo de atualização, porque seria uma forma de resolver mais fácil. E, de acordo com informações da TI, depois que essas informações das unidades móveis estiverem lá no SGP, eles vão migrar para o CEF. E aí a gente vai conseguir trabalhar com essas informações, complementar essas informações que não estão de acordo com o levantamento que a gente fez. Então, em dezembro de 2015, a gente fez a videoconferência, mesmo sem o material todo pronto, a gente fez, que a gente já tinha programado, e na videoconferência a gente informou que a gente estava finalizando o material e que esse material seria entregue para o início do trabalho. Então, ficou um pouco atrasado, né, por conta dessa parte do material, 10% do material que precisava ser finalizado. No primeiro momento, a gente pensou em enviar o material que tinha pronto, enviar outra parte depois, mas não achamos justo para com regionais, uma vez que esse atraso não tinha nenhuma origem no departamento de regionais. Então, a gente esperou, achou melhor esperar esse tempo e encaminhar o material completo para que o trabalho seja feito uma única vez. Agora, então, em janeiro de 2017, mais fevereiro, foi final de janeiro, a gente conseguiu enviar o material. E aí vocês estão nessa etapa que é de ajuste dessas informações, e a gente está, concomitantemente aos ajustes, a gente está fazendo essa revisão, né, como eu falei, e os regionais que informam a conclusão, a gente vai fazer a revisão e pede os ajustes que a gente identifica que são necessários, um e-mail para os regionais pedindo para que verifique, que dê uma conferida, e como eu já falei também, algumas questões que a gente tem percebido nessa avaliação vão demandar uma análise das áreas finalísticas também, né, que são questões não de erro de cadastro, equívoco no cadastro, mas sim de entendimento, né, de conceituação sobre esses espaços. E então, até agosto, eu espero que a gente finalize essa etapa de revisão, para em dezembro a gente iniciar efetivamente o trabalho de parceria que foi combinado e foi oficializado entre a área de arquitetura e engenharia e as áreas finalísticas do DN, que é a revisão periódica e sistemática dessas informações, para que a gente tenha no CEF aquela, como eu já falei, aquela fonte única e segura de informações, para que as pessoas não precisem trabalhar com números diferentes e a cada momento que se precisa da informação, é um Deus nos acuda. Então, hoje, a situação do trabalho é essa, 52% já estão felizes aqui, que já concluíram essa etapa do trabalho, e 48% estão concluindo. Desses 48%, a maioria já pediu prorrogação de prazo para final de junho. Então, eu acredito que no mais tardar em julho, a gente consiga fechar essa parte que depende dos regionais e
finalize aqui no DN até agosto, para poder a gente dar o trabalho como concluído e sim iniciar a avaliação periódica das informações. Então, para a gente falar um pouco sobre as dúvidas que a gente percebeu e reforçar o entendimento, eu anotei algumas coisas que eu percebi que eram recorrentes, né, na análise que a gente fez do material, e acredito que ainda possam ter outras dúvidas que eu não consegui identificar, então, um momento para conversas de vocês, para respostas de vocês, vai ser esse momento para completar isso que ainda ficou de dúvida. Então, uma dúvida que a gente percebe muito é com relação a imóvel e unidade operacional. Bom, o imóvel é o espaço físico e a unidade operacional é a pessoa jurídica. Eu até brinco que o imóvel é o corpo e a unidade operacional é a alma. O imóvel ele existe sem a unidade operacional, mas ele só passa a ter importância a partir do momento que ele é associado a uma unidade operacional, que aquele imóvel passa a ter um fim, passa a ter um uso. E a unidade operacional é aquela informação de CNPJ, razão social e data de início das atividades. Logo no início da implantação do CEF, a gente percebeu muitas dúvidas com relação a essas datas do sistema, porque a gente tem a data de aquisição do imóvel, a gente tem a data de inauguração, a gente tem a data de início das atividades. Então, percebo que ainda existe essa dúvida. A data de inauguração e a data de aquisição, elas estão relacionadas ao imóvel. Então, é diferente da data de início de atividades, porque a data de início de atividades, ela está relacionada à unidade operacional. Então, essa data de início de atividades, ela não vai mudar, porque é quando aquela unidade operacional começou a funcionar. Então, a unidade operacional, ela pode ter já 30 anos de existência e, nesses 30 anos de existência, ter passado por mais de um imóvel. Não é muito comum no SESC. Geralmente, a unidade operacional nasce e fica naquele imóvel, aquele imóvel sofre transformações, mas não é muito comum essa mudança de imóveis, a não ser que a unidade inicie num ambiente, num imóvel locado, aí sim, constrói um imóvel próprio. Então, acontece, mas não é muito comum. Então, é importante ficar claro que a data de início das atividades, ela não vai mudar. Então, aquela data ali do início da atividade da unidade operacional vai ser sempre aquela. Vai mudar a data de aquisição, porque pode adquirir um outro imóvel, vai mudar a data de inauguração, porque está relacionada ao imóvel, mas a data de início de atividade vai estar ali vinculada com a unidade operacional. E a unidade operacional não é uma informação do CEF, ela é uma informação que o CEF busca de outro banco de dados, que é o banco de dados de unidades operacionais. É um banco de dados que é de responsabilidade da área de tecnologia e informação do DN. Então, o CEF só busca. Então, às vezes, os colegas querem fazer alguma mudança ali naquele campo, aí eu informo, não tem como, não vai conseguir fazer mudança, porque a gente só visualiza uma informação que está sendo migrada de um outro sistema. Então, eu peço a atenção de vocês nessa informação de unidade operacional, porque ela é muito importante, precisa estar atualizada, porque, principalmente agora que o SGP, o Sistema de Gestão da Produção, que foi implantado recentemente, ele busca as informações de espaços físicos do CEF. E o Departamento Regional consegue mais informar um projeto no SGP, se o SGP for buscar essa informação desse espaço no qual o SGP, o regional, está dizendo que realiza essa atividade, e não encontrar. Então, se o SGP não consegue localizar esse espaço no CEF, aí vocês não conseguem informar o projeto. E, então, demora, né? Nem sempre, verifiquei que não tem, verifiquei que está desatualizado, então vou correr para atualizar. A gente sabe que as coisas são demoradas, a TI tem uma demanda muito grande de trabalho. Então, é importante que a gente mantenha atualizado, esteja atualizando à medida que as coisas aconteçam, para a gente não ser pego de surpresa, principalmente com relação à informação de atividades que o regional realiza.
Então, é importante a gente manter os espaços atualizados, manter essa informação de unidade operacional atualizada, para a gente não ter problema com relação às atividades mesmo que são informadas no SGP.